Você me deixou assustado até hoje com aquela folha salarial que você falou do Santos ontem, de 34 milhões. Eu quase não dormi ontem. Como é que é? 34 a folha do Santos, 34 milhões mensais. Atual? Sendo que o Master, o patrocinador Master, quer pagar 40, né? Agora senta que lá vem bomba. O Santos acaba de sofrer um transfer ban. Mas lógico, vai pagar quem com essa folha? Há 45 dias, a gente está batendo todo dia nessa tecla, que o CAS, Conselho Arbitral do Esporte da FIFA, determinou que é a última instância, né? É a última instância. Que o Santos, sem recurso, pagasse o Arouca de Portugal, cerca de 16 milhões de reais com juros, pela contratação do João Basso. Meu Deus. O Santos vendeu o Souza, arrecadou 96 milhões de reais, antecipou esse dinheiro num banco internacional com juros mais baixos, é verdade, mas antecipou. E com a folha salarial dessa, o Santos também não conseguiu cumprir o prazo determinado. Então o Santos acaba de sofrer um transfer ban e o mais grave o Christian Oliva, volante uruguaio de 29 anos, foi contratado, não pode ser inscrito. Passou por exames, assinou contrato até dezembro de 2028. Enquanto o Santos não resolver isso, ele não pode ser inscrito. E o Vojvoda contava com ele já para o jogo contra o Novo Horizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Então, qual que é o valor que tem que pagar? São 16 milhões de reais, valor atualizado. E outro detalhe, o João Basso que causou tudo isso, a contratação dele, eu não vou aqui entrar no mérito de quem trouxe, quem gastou. A dívida é do Santos. Está rescindindo o contrato com o Santos. Ele e o Thomas Rencontre estão indo embora. O Santos diminuir essa folha salarial, vai reduzir em quase R$1 milhão, essa folha. Mas o Santos tem esse transfer ban. Enquanto não pagar à vista os 16 milhões de reais ao Arouca de Portugal, o Santos não pode inscrever o Oliva e não pode contratar mais. Meu Deus. Que situação, hein, Guigui? Que situação, cara, que o Santos está se colocando, hein? É um pouquinho do que eu falei agora há pouco, quando a gente estava discutindo a situação do Memphis, é isso, sabe, Leandro? O Santos, ele dá alguns sinais de uma desorganização financeira, política, de administração muito grande. Eu costumo citar aqui algumas vezes, né, Fará? Eu já falei isso algumas vezes no ano passado. O Fará trazia a notícia assim, ó. O Santos não tem ninguém para jogar na zaga esse jogo. Vai jogar o Zé Ivaldo. Isso vai fazer com que bata o limite e o Santos vai precisar comprar o Zé Ivaldo. Aí, beleza, ele jogava, ele vai muito mal na partida. Na semana seguinte, o Santos vai ter que comprar o Zé Ivaldo, mas já tá vendo um jeito de negociar, porque a atuação dele não agradou. E o Santos decidiu mandar o Zé Ivaldo só no ano passado, umas 3 vezes embora. E no final das contas, o cara bateu o limite, foi comprado, mas vão pagar meio que na obrigação, já pensando em como mandar embora. Cara, isso é um sinal gigantesco de desorganização. Uma contratação culposa, né? Não quis contratar, mas não tinha outro pra jogar. Ele atingiu as metas do contrato. Bateu o pé. Olha que loucura. Só um último exemplo. Acho que foi o Alexis Duarte, ou Fará, que jogou outro dia. Ou Chapecoense. Ou outro titular. Foi titular e aí ele jogou quarta-feira. Na sexta os caras falaram, não dá mais, vamos vender o Alexis Duarte. O cara foi titular na quarta. Não dá, Ivan. É isso. Eu não posso afirmar, mas eu tenho todo o direito de desconfiar. Ou não tenho? Eu tenho todo o direito de desconfiar. Quando a gente vê um empresário bem sucedido no comando do Santos, e ele já tem uma experiência muito grande, porque ele já foi presidente, a família tem uma ligação muito grande com o clube, a gente vê uma situação como essa, eu começo a acreditar que de fato o Santos quer ir pro buraco, porque aí ele não vai ter outra solução, ele vai ser obrigado a virar SAF. Quer dizer, você está desconfiando com toda a razão, que eu tenho certeza que não é uma desconfiança apenas tua, do tipo... enfraquecer pra de repente até comprar? Não, né? Não ele, mas abrir pra SAF. Entendeu? Mas precisa fazer isso do time? Porque tá chegando no fundo do negócio, se ainda não chegou. Eu já vi isso acontecer com ele querer comprar. Essa pessoa que gera, ela enfraquece, e aí a hora que lá embaixo ela compra. Ainda tem que alterar o estatuto, ainda tem que ter aprovação, tem muitas travas, esse caminho é longo. Porque assim, você tá vendo que você já pegou um clube doente. Você não consegue levar pro quarto, pelo contrário, o doente piora. Ele não consegue sair. Não, e assim, você olha... Da UTI. Você olha por esse valor, e eu sou um crítico aqui de toda hora a gente ficar falando de valor, mas nesse caso, você pega, olha pro campo. Você tá olhando o jogo do Santos. Você fala, meu amigo... É triste. Não é possível que isso faça. É triste, mas eu falo isso há um bom tempo. Não é possível, gente, que tem 34 milhões de reais jogados. Não dá pro zagueiro ser titular na quarta e na sexta ele ser um cara que não pode mais nem treinar lá. São exemplos, né? São exemplos assim, cara. Tudo muito feito nas coxas, Gavião.
Aqui, ó, uma pergunta do ouvinte, é o Henrique Castro. Na verdade, não é pergunta, é uma afirmação. Ele tá falando que dessa folha aí, de mais de 30 milhões que o Santos tem, 21 milhões é só pro Neymar. É esse valor mesmo, ou Fará? Então, o acordo com o Neymar, da parte publicitária, ele é à parte. Ele não entra na folha salarial, é um acordo à parte. Entra na seção do marketing. O Neymar recebe para jogar no Santos, que entra na folha, 4 milhões 200 e poucos mil reais entre salários e direitos de imagem ali. Pra ele é pra 30 se ele não tá, vai, é isso, mais ou menos. Exatamente. Não ia aliviar, é óbvio, ia aliviar. Mas o que não dá pra entender, Leandro, é que, por exemplo, o Santos continua pagando o salário do Bilal Brahimi, sem querer pegar no pé, mas é só um exemplo, 1 milhão e 300 mil, e paga desde que o cara chegou e o cara não jogou. Se você juntar todo o salário desse cara, você evitaria o transfer ban. Então, esse é o maior questionamento, inclusive, de conselheiros no Santos. Pô, peraí, por que paga isso pra esse cara, pro cabadeiro, paga pro outro que não joga e não consegue pagar o transfer ban? O Santos entendeu, pelo que eu tenho de informação, que poderia negociar com o Arouca de Portugal um parcelamento dessa dívida. Mas não pode. Mas não pode, exatamente isso. Então o Santos deixou chegar no limite, ocorreu o transfer ban, e agora o Santos não pode inscrever um jogador que ele gastou $1,5 milhão para trazer. E aí, Renatinha, você tem algo a acrescentar? Eu estou estarrecido. A gente cansa de ouvir, né, quando um clube muito grande está vivendo um momento delicado. Tem que cair para melhorar, só assim que as coisas vão mudar. E no Santos não adiantou nada, pelo visto piorou, né? Porque o Santos sobe para a Série A, lógico, no ano seguinte, mas assim, luta de novo para não ser rebaixado. Aí chega o Neymar, achando que resolveria todos os problemas, não só dentro de campo, que não aconteceu, fora de campo também, que ele traria, né, patrocínio, etc e tal. Eu não sei como é que tá isso, porque o patrocinador master ainda não foi oficializado, né, não chegou. E é o que o Ivan falou, cara, onde você vê uma luz no fim desse túnel? É uma situação um pouco desesperadora, pelo que a gente tá vendo, porque as coisas, ao invés de melhorar, elas só pioram e as contas só aumentam. Então, uma situação extremamente delicada nesse momento que vive o Santos. E o que eu vejo nesse ano, que é um ano complicado, é que com esses tropeços da gestão, a oposição cresce e quem sofre no final é a instituição. Sempre. Sempre. Mas sempre. Ela é sempre então, a agora, se você observar as páginas do Santos, as redes sociais que falam do Santos, existe uma guerra política neste exato momento por causa do transfer ban. É poder, né? E o pai do Neymar? Então. O que tem o pai do Neymar? Mas também a gente quer tentar achar Não, porque ele chegou... Que pode ser o salvador da pátria. Sim, porque ele é ouvido pela diretoria. Existe uma parceria, entre aspas. Mas a parceria é diferente, né, Ivan? Não, tudo bem. Ele leva recursos pro clube, gente. Ele fará... Ele gera recursos, sim. Exato. Não, mas aonde você tá querendo... O que eu quero colocar é o seguinte. O pai do Neymar está... em tese, trabalhando para o clube para tentar melhorar o Santos. Ele tá vendo que o Santos não consegue caminhar porque ele tem uma gestão financeira irresponsável. Ele não interfere no profissional, Ivan. A informação que eu tenho é que ele não interfere no profissional. Ele faz a gestão, ele atrai parceiros para melhorar as condições das categorias de base, ele melhora as condições. Aí ele vê o presidente gastando mais do que pode. Mas você quer que ele pague a conta? A questão é... que tipo de parceria é essa? Eu acabei de falar, a parceria é em melhorias. Trazer parceiros, o Santos não gasta com algumas melhorias. Mas ele não tem obrigação nenhuma também, exatamente, né? Vamos combinar. Não. Ele faz se ele quiser. Não. Ele tem interesse ali. Tudo bem, mas quais são os interesses dele? Não é uma mera ajuda, né? Quando você não falou dá pra responsabilizar o cara por nada, desculpa. Eu acho que eu não sei se o Ivan tá... não tô responsabilizando ninguém. Mas eu já tô falando. A questão não é essa. Eu acho que assim... quando o Fará coloca que ele não tem nada no profissional, as negociações dele são mais são patrimoniais, atrair parceiros, base, mas por exemplo, nesse caso dos 16 milhões aí, não pode rolar um Neymar, presta aqui, eu te devolvo. Mas é mais uma dívida que o Santos gera, vai ter que gerar mais uma dívida pra pagar isso. Mas é isso, alguma coisa vai ter que fazer, de repente ele na pessoa física... Então, mas se a pessoa física do presidente não tá emprestando mais pro Santos, como ele fez na outra pai do Neymar. Então, aí eu não sei como o Santos pensa. O senhor Neymar, pai, paga esses 16 milhões livre a questão pra mim, quando envolve o pai do Neymar, é a seguinte, já que é uma parceria, entre aspas, porque ele tem poder, certo? Ele tem influência. Ele é ouvido. Vamos lá. O Guilherme é o presidente. Eu vou ajudar o Guilherme.
Neymar vai Você jogar é o pai no do clube, Neymar? eu sou o pai do Neymar, Tá. o Guilherme é o presidente do clube. É o Marcelo Teixeira. Vamos tentar colocar ordem na casa, já que a gente gosta do Santos? Isso. Então eu vou tentar trazer recursos, Isso. você tenta administrar da melhor maneira possível. Pô, Guilherme, do jeito que você tá gastando, meu irmão, nós vamos ficar enxugando gelo aqui, meu velho. Exato. Eu vou ficar fazendo o que aqui? O cara deve ter visto alguma coisa que falou, opa... Porque no final das contas você tá emprestando o seu nome pra participar da administração. Sim, eu não tô dizendo sim. aqui que o pai do Neymar tem culpa, Seria nem pelo nada disso. Santos, Não, né? nem eu. Porque outro dia a Ah, gente... mas porque o Santos deve pra ele também, né? Exatamente. Outro dia a gente entrevistou uma pessoa da política do Santos da oposição. Quem Rodrigo era? Marino. Não Obrigado, É. Fará. Rodrigo Marino. E eu perguntei sobre o pai do Neymar pra ver o que a oposição pensava dessa aproximação. E a conclusão que eu saí da entrevista é que ele é quase como uma unanimidade. Dos Santos. dois lados. sim. Ninguém vê com olhos negativos, entendeu? Essa questão. Então, até acredito que, de uma maneira geral, seja positivo pro Santos. Agora, eu queria saber se pro pai do Neymar, de repente, financeiramente, pode estar sendo positivo. Mas essa questão de imagem, né? Porque você fica atrelado a uma administração que, vamos ser sinceros, tá sendo péssima, cara. Tá sendo péssima. O Santos tá um caos. Tudo bem que antes do Teixeira chegar, acho que não era muito diferente. Mas até era aí... pior. Era pior. Até Assim, aí... acho que essa diretoria, se ela parcela algum tipo de dívida, ela paga. Quando ela tem que pagar a vista que nem o Novo Horizontino pelo Luizão, não tem dinheiro, não paga. Aí vai alongando. Mas o que ela faz de acordo, ela paga. O problema é que chegou num momento com a Arouca de Portugal que não tinha mais acordo. Ou era pagar, ou era tomar o transfer ban. Então o Santos pagou pra ver o transfer ban E tomou. sofreu. E tomou. É uma situação realmente, mais uma, né? Não é o primeiro transfer ban, se eu não me engano, acho que foi o terceiro ou quarto que o Faz Santos tempo já... que não temos, hein? Faz tempo que não Mas temos. e foram rápidos os acredito outros, né? que o último tenha sido na gestão Andrés Rueda. E foi rápido, foram rápidos, não demorou muito tempo. Não teve nenhuma do Marcelo Teixeira nessa gestão agora? De cabeça eu não consigo puxar. Acho que ele só herdou, né? Fará? ele só herdou as esse buchas, é, né? é o primeiro. Como as contratações realizadas até aqui também não ajudaram muito dentro de campo, de repente pode ser bom tomar esse transfer ban assim para. Esse já tá começando a fazer assim para. o discurso Tem popular muito da clube internet. que deveria tomar transfer ban. Pra contratar o que tá contratando é melhor ficar no transfer ban. Você não tá totalmente errado, mas precisa... Tem hora, Mas esse cara tem que hora, melhorar pelo amor quem de Deus, contrata. assim para de entrar jogador ruim.